Os israelitas, descendentes de Jacó, tinham se instalado na fértil terra de Gósen, onde prosperaram e se multiplicaram. À medida que seu povo crescia, passaram de valorizar a memória de José ao medo da sombra do faraó. Os hebreus, antes respeitados, se transformaram numa fonte de temor para os egípcios. O novo rei não conhecia José e via a prosperidade do seu povo como uma ameaça à segurança do país. Para que não se multipliquem, cochichou em um conselho sombrio. A rápida mudança de poder acendeu a crueldade, e assim começou a triste história de opressão. Para acabar com esse povo que crescia a olhos vistos, o faraó lançou uma política de trabalho forçado brutal. Os capatazes, com chicotes que estalavam como trovões, batendo forte nas costas de homens e mulheres, que trabalhavam sob o sol escaldante, com os corações cansados e desesperados. Mas, mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor viu sua situação. Ele conhecia a sua dor. No meio da escravidão, a promessa de Deus ainda sussurrava no fundo da alma deles, uma promessa de libertação que queimava como uma brasa acesa dentro de um fogo que tentava se apagar. Em uma atitude desesperada, o faraó decretou que todo bebê hebreu do sexo masculino deveria ser lançado às águas do Nilo. Uma ordem gelada, que revelava o medo profundo e a crueldade do seu coração. Não era apenas uma decisão contra a vida, mas uma tentativa de acabar com a promessa de redenção de Deus. Enquanto os pais olhavam com amor e terror para seus recém-nascidos, seus corações se partiam sob um peso insuportável, orando com fervor ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó por libertação. Assim se desenrolava o confronto doloroso entre a promessa divina e o pecado humano. Neste momento sombrio, uma mulher levita concebeu um filho. Com mãos fiéis, ela o embalou, dando-lhe o nome de Moisés, que significa retirado ou tirado das águas. O dia do nascimento dele foi muito mais do que um evento milagroso, foi o nascimento de uma esperança obstinada em meio ao desespero. Ela o escondeu por 3 meses, protegendo esse presente precioso do olhar mortal do faraó. E, enquanto cuidava dele, enchia seu espírito com histórias da sua herança, de um Deus que salva. Essa fé cresceu dentro dela, e um dia acenderia uma chama libertadora no coração de muitos. Mas os dias de esconderijo estavam chegando ao fim, à medida que cada choro ficava mais alto, até se tornar um sinal de desastre iminente. Movida pelo amor e pela esperança desesperada, ela criou uma cesta à prova d'água, um gesto de fé. Colocou seu filho entre as juncas do Nilo, entregando-o a Deus com lágrimas nos olhos, acreditando na impossível de um resgate divino. Nesse ato sagrado de entrega, ela se tornou involuntariamente parte do grande plano de Deus, mostrando que uma fé tremenda pode nascer das cinzas do desespero. Por vontade do destino, a filha do faraó foi até o rio e lá encontrou a cesta, carregando inocência e delicadeza. Movida pela compaixão, ela adotou Moisés como seu próprio filho. A criança que estava destinada a ser destruída foi acolhida pelo inimigo, uma ironia poderosa tecida pela própria mão de Deus. A irmã de Moisés, rápida e inteligente, se aproximou e se ofereceu para encontrar uma ama hebreia, criando assim um encontro divino. Nos bastidores do palácio do faraó, Deus providenciou uma mãe para ensinar ao seu filho os caminhos do Egito e a identidade do seu povo. Criado entre luxo e privilégios, a vida de Moisés dentro das paredes opulentas do palácio do faraó era um verdadeiro paradoxo. Mas ele não era insensível ao sofrimento do seu povo, os gritos dos oprimidos ecoavam na sua alma. Cada dia, sua identidade lutava dentro dele, enquanto ele tentava conciliar o fato de ser um príncipe do Egito e, ao mesmo tempo, um filho negligenciado do povo hebreu. Seu coração pulsava com um anseio por justiça, uma insatisfação sagrada que não encontrava repouso. Êxodo 2:11 da manhã -12. Um dia, o destino interveio de forma brutal. Ele viu um egípcio maltratando um escravo hebreu. A raiva tomou conta do seu coração e, num momento de defesa e de uma profunda luta interior, ele matou o egípcio. As consequências foram rápidas e severas. A verdade oculta sobre a origem hebraica de Moisés veio à tona, criando uma rachadura divina em sua vida. Fugindo para o deserto de Midian, buscou refúgio, um fugitivo carregado de culpa, privado de privilégios e riquezas, percebendo o peso profundo de seu chamado.
No meio do deserto, em Midian, Moisés teve um encontro com a santidade de Deus. Foi ali que ele recebeu o chamado que mudaria toda a história. No Abram, a sarça que queimava sem se consumir, e lá, Deus falou seu nome. Aquele momento acendeu uma chama no coração de Moisés, um convite divino para libertar o povo de Israel da escravidão. A responsabilidade pesou em seus ombros, misturada com medo e reverência, porque Deus revelou seu nome, Eu sou o que sou, e criou uma ligação que nem o tempo, nem as circunstâncias poderiam romper. Ali, as dúvidas e inseguranças de Moisés se enfrentaram com o poder infinito e a visão de Deus. Êxodo 3, 1-10. Moisés, tremendo diante do chamado de Deus, questionou se era digno, expressando as dúvidas que carregava no coração. Quem sou eu para ir ao Faraó? O peso da responsabilidade parecia insuportável, principalmente por causa de seus erros do passado. Mas Deus lhe assegurou com uma promessa: Eu estarei com você. A confiança do Senhor brilhava como o sol, iluminando o caminho de Moisés com um propósito divino. Quanto mais Moisés falava, mais as tochas da sua relutância pareciam brilhar. E se eles não acreditarem em mim? E se pedirem o seu nome? De forma divina, Deus lhe deu sinais para mostrar seu poder, transformando varas em cobras, mãos em carne leprosa e voltando ao normal. Cada milagre refletia a onipotência de Deus, preparando Moisés para enfrentar não só o Faraó, mas também seus próprios medos e dúvidas. O Senhor estava ensinando que o seu poder é capaz de quebrar até mesmo as correntes da descrença. Apesar de toda a certeza e dos milagres, ainda assim Moisés tinha dúvidas. Com hesitação, ele elevou a voz e disse: Sou de fala e linguagem difíceis. O coração de Deus, cheio de paciência, o acalmou, dizendo que tinha criado tanto a boca quanto o mensageiro. E, numa demonstração de amor e compaixão, Deus enviou o irmão de Moisés, Arão, para ser sua voz. Uma bela prova de que, mesmo nos momentos de fraqueza, o propósito divino sempre prevalece. Moisés retornou ao Egito, agora um homem renovado pela graça e missão de Deus. Cada passo ressoava pelas areias do tempo, carregado de esperança de libertação. Enquanto se aproximava da terra que uma vez o acolhera na infância, ele sentia dentro de si o peso de dois mundos colidindo, o mundo do Egito e o mundo dos hebreus. Seu coração pulava entre o medo e a determinação enquanto se preparava para enfrentar Faraó, o maior poder do império. Ao chegar, Moisés e Arão enfrentaram o Faraó com coragem, proclamando a mensagem de Deus: Deixe o meu povo ir. Mas o coração do Faraó, endurecido, não se comoveu, não por simples teimosia, mas por uma opressão sistêmica. Como ele poderia libertar a força de trabalho que construía seu império? Naquele instante, ecoaram palavras que escondiam uma luta maior: Deus contra a opressão, liberdade contra correntes. Essa confrontação não foi apenas física, foi uma batalha espiritual com consequências eternas. Êxodo 5:1-2. Depois do confronto, a crueldade dos egípcios aumentou ainda mais, intensificando o desespero dos israelitas. Mas, mesmo diante de tanta adversidade, Moisés permaneceu firme, o escolhido para cumprir a promessa de Deus. Mesmo quando a frustração e a dúvida voltaram a surgir entre o povo, Deus reforçou sua palavra: Ele certamente libertaria seu povo. Foi o começo de uma renovação de aliança que eles ainda não conseguiam imaginar, uma promessa que ecoaria ao longo dos séculos e ligaria de forma concreta a humanidade ao divino.